E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação das fotos e selfies mais assustadoras dos últimos anos. Então preste atenção e tente explicar cada uma delas. Roda a vinheta! Melissa Braham fez aniversário e ganhou um smartphone novinho em folha. Em uma bela manhã, a moça que mora em St. Helens, lá na Inglaterra, decidiu levar seu cão para passear e aproveitar para tirar algumas fotos e testar seu novo aparelho celular. A mulher fez várias imagens e quando passou os arquivos para o PC para dar uma olhada, levou um baita susto. Entre os registros existia uma imagem em especial que chamou a atenção. Havia uma criatura desconhecida que se parecia com um humano minúsculo, caminhando em plena luz do dia. Caraca, mano, podemos ver a cabeça, olho, corpo, braço, perna, mãos e até pé. A moça postou a imagem no seu Facebook e logo teve uma enxurrada de comentários. Alguns sugeriram que era uma falha na câmera, mas será mesmo? Podemos ver que a criatura reflete a luz do sol e além disso possui sombra. Ou seja, não pode ser um simples bug. Realmente tinha alguma coisa 3D naquele momento. A câmera do telefone era boa com 12 megapixels. A imagem estava em configuração automática e sem zoom. Se fosse daquelas todas borradas seria uma coisa, né? Mas essa com uma resolução razoável deixa tudo mais misterioso. Imagine rever seus amigos do ensino médio novamente. Iria ser muito legal conversar com cada um deles, saber o que estavam fazendo da vida, enfim. Foi justamente isso que um grupo de amigos que estudavam juntos resolveu fazer. Promover um encontro com um piquenique perto de um lago. 5 alunos e mais o pai de um deles estavam presentes, porém infelizmente havia faltado um que já não se encontrava mais entre nós. Essa foi a foto tirada como recordação. Tudo parece perfeito, né? Se não fosse por um detalhe pra lá de aterrorizante. Existe uma mão ali próximo do rapaz de preto, como se fizesse parte do elenco da família Addams. A quem pertence esse membro extra? Alguns acham que esse era um sinal que, mesmo não estando em vida, o amigo falecido marcou presença. O estranho é que, em vez de aparecer de corpo todo, colocou só seu braço ali, né? Sei lá, pode ser que surgir inteiro em uma foto gaste mais energia cósmica. Vai entender como as coisas funcionam do outro lado, né? E essa não é a primeira vez que coisas assim ocorrem na região. Bom, se fosse comigo, eu nunca mais voltava ao local. Com um dente do tamanho de um controle remoto, o Megalodon, ou Megalodonte, tocava o terror nos mares há alguns milhões de anos atrás, estando no topo da cadeia alimentar. Porém, muita gente acredita que alguns membros dessa espécie ainda estão vivinhos da Silva, estando extintos coisa nenhuma. Uma possível prova foi feita por um grupo de pescadores da Nova Zelândia. Eles partiram e já estavam perto da Austrália quando viram os golfinhos fugindo desesperadamente de alguma coisa. Quando foram olhar, observaram uma enorme mancha negra azulada circulando a embarcação. Logo pegaram a única câmera que tinham a bordo e fizeram registro. Segundo os pescadores, a criatura possuía mais de 20 metros, sendo maior que qualquer tubarão que existe hoje em dia. Para você ter uma ideia, o tubarão branco pode chegar a apenas 7 metros. Ao ouvir a história, um grupo de biólogos foi até lá, preparou armadilhas para tentar capturar a criatura mitológica, mas não conseguiram nada. Existe apenas essa foto, que infelizmente não nos mostra o verdadeiro tamanho do bicho. Bom, será que tudo isso é verdade? Ou não passa de história de pescador? Emma Johnson é uma jovem senhora de 35 anos e certo dia resolveu deixar as tarefas domésticas de lado para levar seus filhos ao cinema, sabe, só para quebrar a rotina. Emma é mãe de 3 crianças lindas e estava animada para uma tarde de diversão. O que não esperava é que um espírito estaria junto com eles também. Ao tirar uma selfie para eternizar o momento, lá atrás podemos ver uma criança de capuz, como se estivesse espiando o momento alegre e feliz. O estranho é que não tinha mais ninguém na sessão além da família. Então de onde essa menina teria surgido?
Outra coisa que reparei é que ela possui uma aura azulada, assim como os fantasmas são retratados nos filmes, tipo Ghost, Outro Lado da Vida. A mulher não acredita em fantasma, mas também não consegue explicar o que diacho era aquilo. O estranho é que o cinema localizado no Reino Unido conta com vários relatos de funcionários que já viram coisas estranhas, como objetos se mexendo sozinhos e sendo arremessados, sons de risadas de crianças e outros momentos arrepiantes. Rapaz, poderia ser o filme mais aguardado do mundo, que eu não voltaria nesse lugar de jeito nenhum, nem se pagasse um ingresso para mim. Eu tenho medo! O mistério de Tunguska é um dos maiores da história da humanidade. Essas são algumas fotos tiradas no local do fenômeno. Embora não pareça, trazem um enigma que até hoje a ciência não pode responder. Se trata de uma grande explosão que não deixou nenhuma cratera, algo nunca antes visto na história. Tudo começou em 30 de junho de 1908 em Tunguska, lá na Sibéria, onde foi visto uma luz muito forte no céu, capaz de cegar os olhos por alguns minutos. Junto veio um ar quente que parecia um forno gigante se abrindo. Para você ter uma ideia, as testemunhas, a centenas de quilômetros de distância do local de origem, acharam que suas roupas estavam pegando fogo. Depois de aproximadamente um minuto, houve-se uma forte explosão, tão intensa que destruiu janelas e arremessou pessoas para longe. Quando foram ver, o foco do estouro, levaram um susto. Não tinha nenhuma cratera, com o chão perfeitamente nivelado, ainda com grama, mas sem nenhuma árvore, todas perfeitamente derrubadas, como se alguém tivesse cortado e as organizado no chão. Ué, mas como assim? Se fosse alguma arma militar, teria esbagaçado tudo, né? Madeira, tronco, grama, e pela dimensão que foi, haveria um buraco de dezenas de metros no chão. Porém, não era isso que foi visto. O mais engraçado é ouvir possíveis explicações de estudiosos. Alguns falam que foi um meteoro que passou raspando a Terra. Outros que um meteoro caiu, mas o chão engoliu as evidências. Essas teorias são tão esfarrapadas que não tem consenso da própria comunidade científica e o mistério continua até hoje. Mano, como uma explosão dessas não deixou cratera? Por que não tinha um fragmento sequer de meteorito no chão? Como as árvores ficaram tão organizadas? Simplesmente não existe uma explicação lógica para isso. O fato é tão bizarro que alguns acham que foi uma arma alienígena sendo testada na Terra. Aqui no Brasil temos mula sem cabeça, boitatá, curupira e várias outras lendas maneiras. E lá nos Estados Unidos eles têm um incrível Homem-Mariposa. Nossa. E embora o nome não seja nem um pouco ameaçador, tem muita gente que se pela de medo desse mito. A criatura mede 1,80 de envergadura de uma ponta da asa a outra. É escura como a noite, possui os olhos vermelhos como fogo e gosta de perseguir carros e pessoas a pé. Que viagem é essa, velho? Eu sei que parece maluquice, porém desde que a lenda surgiu no estado da Virgínia Ocidental em 1966, quando 5 amigos viram uma pessoa voando com asas nas costas, até os dias de hoje já foram centenas de avistamentos. Tantos que até a polícia chegou a procurar o estranho ser, mas não encontrou nada. Uma das imagens mais famosas do Homem-Mariposa é essa. O cara que fez a foto estava dirigindo em uma rodovia quando viu algo estranho e grande demais para um inseto. Ele parou o carro, pegou sua câmera e fez o clique. Por sorte, capturou o momento exato do bicho voando, onde podemos ver suas pernas, braços e asas, mostrando que o ser incrível realmente existe. É claro que tem os que acham se tratar apenas de uma farsa, porém pelos números de pessoas que dizem ter visto, mas o fato dessas fotos serem analisadas por peritos que certificaram que não há sinais de manipulação. Outra grande parte acredita se tratar de um registro real, de um dos monstros mais famosos e assustadores dos Estados Unidos. Tori Mackenzie é uma jovem avó de apenas 42 anos, que registrou uma foto que a deixou apavorada. Tudo começou quando ouviu seu neto conversando sozinho no quarto. O estranho é que o pequeno falava coisas como "vai embora", "me deixe em paz".
Como Tori é muito religiosa, achou que se tratava de algo maligno o atormentando. Por isso, resolveu comprar uma câmera que se aciona com movimento, para tentar captar, o que estava tirando o sono da criança. Um tempo passou e quando foi ver se tinha registrado algo, levou um baita susto. Uma criatura estranha estava em pé no quarto do menino. Meu Deus. Veja que o ser parece estar rugindo como um animal, possui garras longas e Tori inclusive viu um chifre, que por sinal eu não consegui identificar. A mulher acredita se tratar de um demônio e disse que vai se livrar da presença queimando olhos. O estranho é que apenas um dia atrás o menino pousou para essa foto em um parque de diversões temático. A senhora viu um homem com uma fantasia, achou que ele trabalhava no local e pediu para seus netos tirarem uma foto com ele. Será que tem alguma coisa a ver? Por que de acho um cara iria desse jeito para um parque? Vai ver, foi esse Manolo aí que passou o encosto para o coitado. A vovó novinha postou o caso na sua rede social para obter conselhos do que fazer. Em vez de tentarem ajudar, alguns disseram que tudo se tratava de uma farsa. Porém, ela se defendeu argumentando que não sabe como fazer montagem em fotos e nem nada do tipo. Será que realmente é um filhote do capiroto? Bom, eu acho que pode ser outra coisa, como um fantasma. Afinal de contas, os demônios têm mais o que fazer do que ficar atormentando criancinhas inocentes por aí, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O mundo e suas coincidências inacreditáveis. Este é Justin Timberlake, um cara que já ganhou mais grana do que pode gastar. Tem vários hits que marcaram época e fez aquele filme de comédia romântica chamado Amizade Colorida, que minha mãe já viu 1 milhão de vezes. Do outro lado, temos o retrato de um bandido de mais de 100 anos atrás, e o que eles têm em comum, já deve ter percebido, né? A mesma fuça. Um site reuniu famosos que são assustadoramente parecidos com pessoas do passado, e a semelhança desses dois são impressionantes. Tudo bem que no mundo estima-se que já viveram entre 106 a 108 bilhões de seres humanos, e é claro que entre tanta gente alguns seriam parecidos, né? Mas desse jeito, aí já é demais, mano. Se não fossem separados pelo tempo, diria que são gêmeos. E o artista não é o único, viu? Esse é Mahin Saynan, um revolucionário turco de 1946. E esta outra foto não se trata da mesma pessoa, e sim de Jimmy Fallon, um apresentador e comediante norte-americano que só foi nascer em 1974. Agora, calma aí. Como de acho esses dois são tão idênticos? Um é da Turquia, o outro dos Estados Unidos, separados por um oceano de distância e dezenas de anos. É claro que a galera que gosta de uma teoria maluca já mexeu os pauzinhos e postaram várias na internet. Alguns dizem que são parentes distantes, outros que é uma falha na Matrix, e teve até gente que falou se tratar de reptilianos que vivem muito tempo e só trocaram a identidade para enganar o povo. Será que é apenas uma grande coincidência? Coincidência? Acho que não! Um disco voador gigante, brilhante, com formato triangular. Parece até coisa de filme de ficção científica, mas foi exatamente isso que um estudante inglês conseguiu fotografar. Matthew Evans, de 36 anos, estava de boa na lagoa em sua cozinha, no condado de Devon, lá na Inglaterra, quando teve uma visão que deixou o cara assombrado. Sua casa fica perto do mar, e de lá tem uma visão privilegiada, sabe? Sendo que enquanto estava comendo um rango maroto, viu um objeto voador não identificado. A aeronave em formato de triângulo possuía luzes muito fortes e se movimentava em grande velocidade. A primeira reação do Manolo foi puxar o celular do bolso para tirar uma foto, né? Senão todo mundo chamaria de louco. Por sorte, o objeto ficou 10 segundos parado, flutuando sobre as águas, e esse foi o tempo que ele teve para fazer o registro. Bom, convenhamos que não é nenhuma fotografia 4K, mas ninguém está preparado para ver um veículo interplanetário bem na sua frente, né? Além da distância que devia ser grande, o inglês teve apenas 10 segundos para tirar o telefone do bolso e registrar a imagem, pois logo depois o OVNI sumiu numa velocidade extraordinária.
maior do que qualquer avião seria capaz de alcançar. Mas e aí, qual a sua opinião? Esse foi um registro de um transporte extraterrestre? Não é possível que exista só a gente nesta galáxia! Um dos acontecimentos mais marcantes na vida de uma mãe é a chegada do primeiro filho. Porém, ao fazer ultrassom em vez de felicidade, um casal viu essa imagem e ficou com medo. Meu Deus do céu, Berg. No exame, podemos ver uma criatura bizarra, como se estivesse nos encarando. A figura possui um cabelinho Chanel e metade do rosto deformado, com dentes à mostra como se fosse uma caveira. Rapaz, será que esse daí é o ultrassom do Chuck? Porém, o médico responsável disse se tratar apenas de uma pareidolia, que é um fenômeno psicológico onde vemos coisas onde não existe. Esse daí claramente não é o rosto do bebê, sendo apenas uma grande coincidência na hora de fazer o procedimento. E rapaz, mesmo com essa explicação eu ficaria me pelando de medo. Já pensou esse bebê que tá vindo aí vai se tornar um anticristo? Uma imagem curiosa levantou muitas teorias da conspiração. A CIA estava fazendo o transporte de um projeto ultra secreto. O serviço de inteligência isolou toda a área, impedindo a passagem de motoristas e pedestres, e colocou um batalhão para proteger o que quer que fosse. O estranho é o formato do container usado para levar o tal projeto secreto para uma base militar. Pelo menos para mim, esse seria o lugar perfeito para transportar uma nave alienígena. Uma revista famosa sobre OVNIs fez uma matéria a respeito na época e entrevistou um grupo de motociclistas que foram impedidos de se aproximar. Um deles relatou um fato curioso. O piloto de moto perguntou o que estavam transportando de tão importante e um dos soldados teria respondido que era um OVNI. Bom, poderia ser apenas uma brincadeira, é claro, mas vamos combinar que isso não é coisa que se diga, né? Será que realmente era um veículo de outro mundo? Se sim, por que não foram pilotando até o destino, que seria muito mais fácil? Vai ver, ninguém aqui da Terra tirou a habilitação galáctica para pilotar naves espaciais. Você já teve um parente que gostava muito e infelizmente faleceu? Agora imagine essa mesma pessoa participando de um jantar com sua família depois de já ter partido dessa para melhor. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Foi exatamente isso que ocorreu com os Wilsons. A família comprou aquele rango por delivery, se juntou na mesa e pediu para que a moça que ajudava nos serviços da casa tirasse uma foto. Até aí nada demais. Porém, se olharmos com atenção, vemos alguém que não deveria estar nesse jantar. A vovó falecida, que é mãe da dona da casa. Ela aparece no reflexo da janela bem à frente do garoto. Mas se reparar ali no pano vermelho do jogo de mesa, verá que não tinha ninguém naquele lugar da mesa. Várias religiões acreditam que quando um ente muito querido falece, seu espírito fica por aqui protegendo e guardando aqueles que ainda estão vivos. Seria esse o caso? Minha mãe sempre disse que é difícil reunir todo mundo da família para um almoço ou jantar. Mas se fosse para vinhos que já partiram, eu preferia ficar fora desse encontro aí. Durante uma festa infantil, algum familiar resolveu tirar uma foto das crianças presentes. Até aí tudo normal, né? Mas ao rever as imagens, se depararam com um penetra bizarro. Em festas de aniversário, é normal ter alguma criança que não foi convidada para o evento, um primo, um irmão de alguém, mas nesse caso ninguém conseguiu identificar quem era esse moleque com a cara do Pânico na Floresta. Parece um cão chupando manga. E, pelo menos pra mim, o mais bizarro de tudo é o seu sorriso, sendo completamente assustador. Imagina registrar algo assim em um momento tão feliz. Em Pittsburgh, nos Estados Unidos, um grupo de vizinhos ficou assustado depois que algumas pegadas grandes foram vistas nos arredores de suas casas. E para confirmar que se tratava de algum felino perigoso e alertar as autoridades, resolveram instalar uma câmera de trilha com sensor de movimento. Eles conseguiram captar diversos animais como perus, guaxinins e até um filhote de cervo. Porém, em uma das noites, algo bem mais assustador que isso surgiu nas imagens.
O que parece ser um homem de aparência estranha, com mãos e rosto completamente assustadores, se aproxima da câmera, onde 3 imagens foram captadas. Seu rosto é deformado, meio cadavérico, seus olhos são brilhantes. Isso tudo deixou os moradores com medo de ir até esse local novamente. A polícia chegou a ser alertada, já que ninguém sabe qual a identidade desse homem. Alguns disseram que poderia ser alguém pregando uma peça, outros acham que pode ser algum tipo de criminoso usando um disfarce. Porém, os mais religiosos acreditam se tratar de uma entidade demoníaca. Existe, meu Deus, o capeta existe, o Satanás existe. Seja como for, uma nota foi emitida para que os moradores da cidade redobrem a segurança de suas portas. Em 67, um homem chamado Harry Deck tirou uma foto do seu neto em Carlinhall, na Inglaterra. Desde então, a imagem é discutida e estudada por investigadores sobrenaturais, já que além do garoto segurando seu cachorro de estimação, é possível ver o vulto de uma mulher bem do seu lado. Tá amarrado! O dono da foto diz que não sabe quem é essa senhora, que está com os olhos fechados, cabelo bagunçado e o rosto virado na direção do rapaz. Muitos acreditam que a câmera registrou o espírito de uma feiticeira que viveu na mesma casa há séculos atrás, já que Carlinhall, que é o nome da cidade, significa nada menos que a colina da bruxa. Um acidente trágico que aconteceu em 84 deixou uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos em luto. 4 jovens estavam dirigindo quando perderam o controle em uma curva e bateram nas árvores na lateral da pista. 3 deles sobreviveram, mas o rapaz que estava na frente não teve a mesma sorte. Quando a polícia foi até o local registrar o ocorrido, fizeram uma foto que hoje, 30 anos depois do evento, ainda causa discussões na comunidade paranormal. Repare que um vulto amarelado aparece em cima do veículo, parecendo ser o rosto de uma pessoa. O mais assustador é que os familiares acreditam ser a alma do jovem saindo do seu corpo e gritando por socorro. Eu realmente espero que esse pobre garoto esteja em um lugar melhor. Não se sabe bem o motivo, mas de vez em quando seres assustadores são fotografados em janelas, como ocorreu no caso a seguir. A mulher foi tirar aquela clássica selfie para enviar a alguém e quando a pessoa recebeu, perguntou quem é que estava atrás dela. Foi só aí que perceberam algo muito incomum. A figura se assemelhava muito com um extraterrestre que está a poucos passos de distância da senhora, olhando fixamente para ela. O suposto alien parece ser alto, com olhos grandes e escuros, e muito aterrorizante. Mas me diz aí, será que esse bicho é um ET de verdade? Inclusive, eles já estão entre nós. No Canadá, alguns amigos resolveram passar o fim de semana na casa de campo de um deles. E quando foram fazer aquela foto espontânea daquele que estava sentado na poltrona, acabaram tendo uma verdadeira surpresa. Repare ali na lateral do homem, uma cabeça desconhecida aparece olhando diretamente para a câmera. Não é possível ver mais partes do corpo da aparição, e todos ali afirmaram não conhecer quem era. Ixi, Maria. Vixe, nossa. A cabeça parece estar na estante, inclusive atrás de alguns objetos, sendo impossível pertencer a alguém de carne e osso, já que ninguém conseguiria ficar nessa posição. O mais bizarro é que nesse caso a cachola não está pálida, nem translúcida, e sim no mesmo tom do homem fotografado, como se tivesse se materializado naquele instante. Será que conseguiram dormir nessa residência após descobrirem algo tão bizarro assim? Em 2009, durante um show da dupla Fernando e Sorocaba, um fã fotografou algo que viralizou em 2014,
quando foi postado. Enquanto a dupla estava sendo levantada por uma estrutura no meio da performance, um rosto desconhecido, que aparenta ser de uma criança, é visto acima do ombro do Fernando. A repercussão foi grande, mano, e a imprensa chegou a entrar em contato com a dupla, que disse ter ficado assustada e sem entender como aquilo aconteceu. Diferente dos dois, a aparição tem uma coloração muito bizarra, como se tivesse sendo iluminada com mais força do que os próprios cantores. Apesar de estar em uma estrutura móvel, Fernando disse à imprensa que se trata do seu tecladista do Mafra, que por algum motivo, talvez um erro do LED ou do telão, apareceu duplicado do lado dos sertanejos. Mas será mesmo? Pelo menos pra mim, isso daí é um baita de um fantasma. Um homem chamado Han Jasper foi com os amigos em um restaurante próximo ao Parque Nacional Mulu, lá na Malásia. Para registrar a noite, eles fizeram diversas fotos, só que uma, em específico, deixou todos com a cara no chão, pois existia alguém que não fazia parte desse mundo. Bem na frente do alvo de dardos, com todos sorridentes para a câmera, é possível notar a presença aterrorizante de uma cabeça atrás da garota de branco. O rosto parece humano, mas além de não olhar para a foto, está muito próximo do chão, na parte mais escura da fotografia. Bom, seria impossível eles não notarem a presença de alguém ali no meio, não é mesmo? Então, muito provavelmente não se trata de uma pessoa de carne e osso, mas sim de um fantasma. Em 2004, uma família estava viajando pela Alemanha, quando viram um posto militar com alguns soldados. Daí a esposa e sua irmã pediram para o homem tirar uma foto com elas. Ao analisar as imagens da viagem semanas depois, perceberam que além das duas e dos soldados, é possível ver o rosto de um senhor de cabelos brancos olhando para a frente. O problema é que esse senhor não estava lá no dia da foto, ninguém sabe a sua identidade, o que levantou a possibilidade de se tratar de um fantasma. Complicou. O pior é que além de se enfiar na foto dos outros como penetra, ele ainda saiu melhor do que todo mundo que estava vivo. Esse próximo retrato é bem misterioso e acredita-se que foi feita por algum segurança, já que ela mostra um auditório de faculdade completamente vazio e sem luz. Isso daí, mano, já é um cenário de filme de terror, mas piora quando notamos a presença de alguém sentado na última fileira de cadeiras, olhando para o palco. Se dermos um zoom, o vulto parece ser de uma mulher extremamente acinzentada, como se assistisse a alguma coisa no anfiteatro que está completamente vazio. Não existe nenhum outro relato de aparição sobrenatural ou coisa do tipo nessa faculdade em questão, o que deixa tudo ainda mais misterioso. Será que os fantasmas resolveram tirar o seu diploma e ninguém ficou sabendo? Será? É difícil saber o que é pior, uma aparição dentro de uma casa ou uma caminhando nos arredores da nossa propriedade. Nesse caso, se trata da segunda opção. Uma câmera de segurança flagrou no quintal dessa residência algo que parece uma figura fantasmagórica passeando por lá. Meu Deus. A criatura aparenta estar usando um longo vestido e seu corpo é completamente transparente, sendo impossível afirmar se tratar de alguém de carne e osso. O clique foi feito em 2019 e nenhuma informação sobre a figura estranha jamais foi registrada. Caracas, hoje eu acho que vou ter dificuldade em dormir à noite. E você? No hinduísmo antigo, demônios e fantasmas são vistos como manifestações de energias negativas. Foi exatamente isso que um grupo de amigos parece ter capturado em uma foto tirada diante de uma placa de um lugar turístico. Ao ampliar o zoom da imagem, algo assustador aparece: uma garota semi-transparente, vestida de branco, com olhos completamente sem íris, encarando fixamente a câmera. A descoberta os deixou tão aterrorizados que eles abandonaram o local imediatamente.
Os mais religiosos buscaram templos para queimar incenso e fazer oferendas aos deuses na tentativa de afastar qualquer espírito que pudesse ter grudado neles. E você, teria coragem de tirar uma foto em um lugar como esse? Imagine sair com mais do que lembranças como um encosto te seguindo. Tá amarrado. Mano, imagina sair para almoçar com uma amiga e acabar registrando algo inexplicável. Foi exatamente o que aconteceu com Lalatu Maulia, moradora da Indonésia. Ela decidiu se reunir com uma amiga que não via há tempos para uma refeição tranquila, mas o que aconteceu tornou o encontro inesquecível e assustador. Como de costume, ela tirou algumas selfies para guardar o momento ali como recordação. Na primeira foto tudo parecia normal, mas na segunda, lá estava ela, uma garota pálida, com traços que sugeriam ser uma estrangeira, sentada à mesa ao lado. O intervalo entre os cliques foi de menos de 1 segundo. Como alguém poderia se materializar ali tão rápido? Quando conferiram o local pessoalmente, o mistério aumentou. A cadeira se encontrava vazia, como sempre havia estado. Essa experiência deixou as amigas perplexas. O que era para ser um simples almoço acabou se tornando um encontro com o inexplicável. Se algo assim ocorre comigo, eu perco até a fome. A Myrtle's Plantation, em Louisiana, é famosa por seus segredos sombrios. Construída em 1796, a propriedade é considerada uma das mais assombradas dos Estados Unidos, com mais de 12 fantasmas supostamente registrados e uma história macabra envolvendo 10 assassinatos. Hoje o lugar funciona como um museu, preservando móveis e itens de uma época distante. Foi nesse cenário que Kathleen Frances Richmond, acompanhada do marido e do sogro, vivenciou algo inexplicável. Durante a visita, o sogro registrou a imagem de um bonito espelho, mas, ao revisar a foto, perceberam algo assustador. Uma garotinha semi-transparente, usando roupas de época, aparecia no canto da imagem. O mais estranho, não havia crianças no local naquele dia. A figura, claramente deslocada no tempo, deixou a família convencida de que haviam capturado um legítimo fantasma. Somando essa experiência à longa lista de avistamentos paranormais na Myrtle's Plantation, fica a pergunta: você teria coragem de visitar esse local? Compartilhada por um usuário de um fórum de terror chamado The Irish Space Hood, essa foto tem causado arrepios e intriga na internet. A imagem foi capturada por uma babá usando uma câmera antiga, em um momento aparentemente inocente, mas o que ela revelou pode te fazer pensar 2 vezes antes de apagar a luz. Segundo o neto da babá, que foi quem fez a postagem, essa era uma das histórias favoritas da avó, que sempre jurava de pés juntos que a figura na imagem era um fantasma. Ela guardou o retrato por anos, mostrando a quem quisesse ouvir sua teoria, embora ninguém na família levasse muito a sério. A história por trás da foto é de arrepiar. A babá trabalhava para um casal cuja esposa havia falecido tragicamente durante a gravidez. No retrato, é possível observar o que parece ser uma mulher segurando um bebê nos braços. Um detalhe que a babá dizia ser a prova de que estava vendo a alma de sua falecida patroa junto com o bebê que nunca chegou a nascer. A captura foi feita por acidente, enquanto a mulher tentava entender como funcionava sua câmera nova, um presente de aniversário daquele ano. Uma foto casual, um momento de aprendizado e talvez um encontro com o sobrenatural. A senhora nunca desistiu da sua versão da história. Para ela, aquele instante congelado no papel era a prova de que o outro lado existe. Mas será mesmo? Coincidência, truque de luz ou algo além da nossa compreensão? A página Chilling Scary sacudiu a internet com uma imagem capaz de fazer até os mais céticos se arrepiarem. Um grupo de turistas explorando uma trilha remota no Chile decidiu registrar o momento com uma selfie cheia de sorrisos e descontração. Mas o clique revelou algo que ninguém esperava: um visitante de outro mundo. No canto inferior esquerdo da foto, entre 2 mulheres, é possível identificar um rosto inquietante. A expressão, um sorriso diabólico e discreto,
desafia qualquer explicação lógica. O mais perturbador não parece ser uma ilusão de ótica. A situação fica ainda mais macabra com o que aconteceu logo depois. Uma das mulheres na imagem, a de cabelo escuro ao lado do encosto, sofreu um acidente estranho. Tropeçou sem motivo aparente e rompeu o tendão de Aquiles. A lesão foi grave e bastante rara, deixando-a incapacitada de andar por um ano. Para o grupo, não resta dúvidas. O espírito do mal da foto é o culpado. E você teria a coragem de fazer uma trilha sabendo que poderia capturar algo assim na sua câmera? Como se proteger de uma coisa tão assustadora quanto invisível? Muito sinistro. Dizem que o oculto, às vezes, dá sinais de que algo terrível está prestes a acontecer. Essa imagem supostamente capturada antes de um trágico acidente de ônibus sem sobreviventes é uma dessas histórias que arrepia até os mais céticos. Na foto, um detalhe bizarro se destaca. Uma figura com um rosto cadavérico e um manto preto aparece na janela, olhando para dentro do veículo. Muitos dizem que a figura lembra a própria morte, a entidade lendária que vem buscar as almas daqueles que partem desse mundo. O mais estranho é que, na época, não havia como saber disso imediatamente. Câmeras analógicas demoravam horas para ter suas imagens reveladas, exigindo equipamentos especializados. Após o acidente, a câmera encontrada entre os destroços tinha um filme intacto. Quando as autoridades revelaram as fotos em busca de pistas sobre o que poderia ter causado o desastre, se depararam com essa imagem perturbadora. Talvez seja coincidência, talvez não, mas uma coisa é certa: depois dessa, é melhor ficar atento a qualquer sinal, por mais estranho ou pequeno que pareça. Pode ser o aviso que vai salvar sua vida. Em Vila Nueva, na Argentina, um trágico acidente de carro deixou a comunidade em choque, mas o que realmente aterrorizou os moradores foi uma foto tirada por um deles. Na imagem, pode-se ver um homem olhando para dentro do veículo destruído, algo que não fazia sentido, já que a área estava toda cercada, né, e somente as autoridades podiam entrar. Ao compararem a foto com imagens das vítimas, um detalhe assustador veio à tona. O homem na imagem era idêntico a uma das pessoas que perderam a vida no acidente. Não era um simples curioso ou alguém tentando ajudar, mas, ao que tudo indica, o espírito de uma das vítimas. Os próprios familiares confirmaram a semelhança, deixando toda a comunidade perplexa. Um evento que começou com tristeza logo ganhou um toque sobrenatural, levantando questões sobre o que realmente acontece no limiar entre a vida e a morte. Seria algo além da nossa compreensão? Bom, uma coisa é certa: Vila Nueva jamais será a mesma. Uma família americana foi pega de surpresa ao revisitar um álbum antigo. Em meio a recordações, encontraram uma fotografia que parecia comum, até olharem com mais atenção. A imagem, tirada há décadas atrás, revelou algo que nunca haviam notado: uma figura estranha descendo a escada, uma pessoa que ninguém reconhece. O dia do registro ainda está fresco na memória de quem estava presente. Na casa, havia apenas 4 pessoas, 3 mulheres e o marido de uma delas, que tirou a foto. A figura adicional simplesmente não faz sentido. O mais estranho é que o retrato permaneceu guardado por anos sem levantar suspeitas. Apenas recentemente, quando os netos da família revisitaram os álbuns, perceberam a presença inquietante. A teoria: talvez o desgaste da foto com o tempo tenha realçado a aparição, ou quem sabe a família inteira precise usar óculos. Coincidência ou algo do além? O mistério segue sem explicação até hoje, mas fica a pergunta: o que mais pode estar escondido em velhas memórias que ainda não percebemos? Em 2009, Christopher Eccleston visitou o enigmático Castelo Tantallon, lá na Escócia. Famoso por suas histórias de assombrações, como qualquer turista, ele registrou a beleza das ruínas em fotos, mas uma delas chamou a atenção de forma inexplicável e ainda deixa as pessoas intrigadas até hoje. Ao ampliar o zoom em uma das janelas do castelo, surgiu uma figura misteriosa.
muitos acreditam que seja o espírito de uma mulher, principalmente porque o local da aparição estava fechado ao público com grades. Não havia como estar lá, mano. O mais impressionante, a foto foi analisada por especialistas e considerada autêntica, sem sinais de manipulação digital. As hipóteses de ser um guia turístico ou um manequim também foram descartadas, tornando o mistério ainda mais profundo. Será que essa imagem é uma evidência do sobrenatural? De qualquer forma, o Castelo Tantalum segue desafiando a lógica e alimentando o imaginário de quem o visita. Um jovem tailandês acompanhava a reforma do teto da casa de sua família, na província de Nakorn Sintamarat, quando algo inesperado aconteceu. Durante uma foto para registrar o progresso, ele percebeu uma figura na janela. Ao dar zoom, veio o choque. Era alguém muito parecido com sua avó, falecida há mais de 10 anos. A idosa havia passado grande parte da sua vida naquela residência e faleceu ali mesmo, vítima de um ataque cardíaco. In acredita que o espírito da sua avó se manifestou para demonstrar o descontentamento com a reforma. Quando viva, ela não gostava que ninguém mexesse na casa. E realmente, se compararmos a imagem da aparição com fotos antigas da familiar, a semelhança é assustadora. Isso levanta a questão: será que os espíritos realmente podem ficar presos a bens materiais e resistir a mudanças? Em um fórum paranormal, um usuário chamado Maferick compartilhou uma história de arrepiar. Tudo começou quando um amigo dele comprou uma câmera com um sensor de movimento, equipada com um aplicativo que enviava notificações para o celular. Era um equipamento de última geração e o plano inicial era deixá-lo carregando enquanto saíam para comer. No meio do lanche, o celular vibrou. A câmera detectou o movimento no quarto. Curiosos, abriram o aplicativo e viram algo que os deixou sem palavras. Um homem estranho foi registrado bem no meio do cômodo. O pânico tomou conta e os dois ligaram imediatamente para a polícia, mas quando os oficiais chegaram não havia nenhum sinal de invasão, pegadas ou qualquer pista que explicasse o ocorrido. Era como se o visitante tivesse desaparecido no ar, sem deixar rastros. Para os amigos, a explicação é clara: o homem capturado na câmera era um espírito. Afinal, como alguém poderia passar despercebido pelo fiel pastor alemão que guarda a casa, famoso por nunca deixar nenhum desconhecido entrar? Seria uma ilusão ou realmente o outro lado existe? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!